chegou aquele momento, tu entrou, botou teu nome à disposição, teve mais algum candidato? Não, foi Como é que chapa foi? única. Lá no Santa Cruz é super fácil, é só bater palma, então a eleição é bem tranquila, geralmente um candidato só. Já ganha sendo aplaudido, então. É, exatamente. É engraçado que aquelas assembleias que eles perguntam, alguém tem alguma objeção? Aprovado. Não dá nem tempo do cara chiar, miar um pouco que já estão aprovando, né? Então, mas tem isso um conselheiro lá antigo, o Beto Chu, que é um grande amigo meu também, que sempre fala isso. No Santa Cruz a eleição é super fácil, só bater palma e era isso. E assim foi, virei presidente, né? E acabei assumindo então pela primeira vez essa missão de ser presidente do clube. Um Sim, porque clube ninguém quer, não é fácil, né, meu? centenário e ter que montar a equipe, ter que trazer essa ideia diferente de jogar o ano inteiro, né? Então ter que buscar recursos numa época que geralmente o clube não buscava, que era sempre pro campeonato gaúcho, né? E não pro meio do ano. Descobri que o público não gosta muito de ir em jogos no dia de frio, né? Então, porque o campeonato da Copinha era agosto ali, então teve jogos aí sem público, com pouca gente, né? Então, por causa do frio, do vento, também era uma dificuldade conseguir público no sábado, domingo, porque sempre tem muita atividade na cidade, né? Então, foram vários percalços aí que a gente teve. Conseguimos alguns patrocinadores até diferentes, novos, no início, mas chegou até no terceiro mês, por exemplo, que tinha que quitar uma folha inteira do salário e não tinha dinheiro mais, né? Então, foi a primeira vez eu, com 27 anos, primeira experiência de gestão, ter que entrar num vestiário com 30 jogadores e comissão e dizer para eles, enfrentar e dizer, olha, eu não vou conseguir pagar agora no dia prometido, mas me deem mais uma semana ou duas que vou buscar, vou atrás, né? E assim a gente foi indo, né? E eu aprendi uma coisa no futebol, que até foi um jogador que um dia me disse isso, que no futebol o grande básico mesmo é tu cumprir aquilo que tu promete. Então, se tu falou que realmente não tem o dinheiro ali aquele dia, mas que tu vai ter aquelas 2 semanas, vai atrás, ou se tu combinar com um jogador que é tanto, cumpre isso, sabe? Então, e foi uma coisa que eu sempre levei como máxima e regra máxima nesses meus anos de gestão no futebol, né? E fui vivendo essa experiência. A gente começou super bem a copinha, líder do campeonato, avançamos no mata-mata também, né? Porque é o mata-mata que dava vaga para a Copa do Brasil. Mas depois, no meio do caminho, a gente acabou não indo tão bem e acaba o campeonato tendo que pensar na divisão de acesso do ano seguinte, né? E aconteceu que a situação estava bem difícil, né? O clube estava realmente com questões financeiras complicadas. E começou até a surgir um movimento lá no clube de que a gente não devia jogar o Campeonato Gaúcho da divisão de acesso. Eu Que lembro tinha disso. que fechar as portas e para dar um tempo, investir só em categoria de base. E chegaram até a convocar a reunião da Assembleia do Conselho para debater sobre isso, né? Sobre a decisão de não jogar o campeonato. E eu lembro que a gente só acabou realmente resolvendo jogar porque na época teve a primeira assembleia, tava todo mundo decidido a não jogar, fechar o clube mesmo. Quando o prefeito Telmo deu uma ligação para uma pessoa que estava lá dentro e disse: não decidam ainda, esperem que daqui 2 dias eu vou aparecer na assembleia. E daí, 2 dias depois, o Telmo apareceu e realmente eu lembro que ele começou a fala dele, né, dizendo assim: eu tô olhando aqui, vocês estão com luz, né? Eu liguei antes ali pro clube e eu vi que estão com telefone. Quando eu fui presidente lá nos anos 90, não tinha nada disso. Quando eu assumi, o clube estava completamente quebrado, sem luz, sem telefone, sem água, sem nada. Então eu acho que vocês não deveriam desistir de jogar e tudo mais, e acabou convencendo todo mundo. E para mim foi muito importante, até porque imagina, eu ia ser conhecido como o presidente, o primeiro presidente da história do clube a não fechar, a fechar as portas do clube pro campeonato, né? A não jogar um campeonato. Porque o Galo sempre jogou, a não ser anos
por impedimento de guerra, sei lá nos anos 30, essas coisas. Mas sempre participou dos campeonatos, então seria uma marca, né? Pra tu ver, né? Poderia ser o primeiro presidente a fechar o clube e ainda bem o destino me colocou para ser o primeiro presidente a conquistar um título pelo clube, né? Então, são coisas bacanas que acontecem, né? E acabo, mas termina, a gente joga aquele campeonato, não cai. Quase caímos também, foi decidido na última rodada. E a gente fica na divisão de acesso, então, pelo menos, peguei o clube na divisão de acesso e entreguei ele na divisão de acesso. Se vocês não tivessem jogado, vocês não teriam ganhado a cota de TV, né? Não, caía. Não, na época nem tinha mais cota nenhuma, não se ganhava mais R$1. Meu Deus. A divisão de acesso já era sem apoio algum. E ia pra série... Caía, né? Ia ter que ficar 2 anos sem jogar. Quer dizer, se vocês não tivessem jogado a Série B naquele ano, que eu me lembro, que deu uma repercussão na cidade e tudo, e eu trabalhava na Multisol na época, então o Virgílio, ele era delegado da... Ele disse, cara, se o Santa Cruz não jogar, eles vão rebaixar o Santa Cruz e provavelmente vão excluir ele de 1 ano ainda. Então ele vai ter que ficar mais 1 ano sem jogar, e ainda quando for voltar a jogar, vai estar na Série C. Não, era isso mesmo, então seria um desastre assim pro clube, né? E a gente acaba optando por jogar com um orçamento pequeno e acaba se mantendo, né? Ainda bem a gente se mantém na divisão de acesso naquele ano. Mas eu, assim, terminou o campeonato, tava completamente esgotado, né? Assim, com depressão, com problemas financeiros, porque realmente tive que botar dinheiro meu no clube por algum tempo. Tive que pedir dinheiro emprestado pra família para pagar coisas no clube, né? Acabei às vezes botando dinheiro, precisa trocar o ar-condicionado, não tem dinheiro, não, vou passar meu cartão, sei que não era certo, mas tinha essa, ia lá, passava o cartão e depois as contas vieram, né? Então eu acabo desistindo digamos assim, de concorrer à reeleição, porque o mandato lá era 1 ano, e decido assim que não queria mais ser presidente, não queria mais me envolver nessa. Foi tu que funções, decidiu, né? então, não houve pressão, não adiantou, vai ter que sair eu e tal. que não quis, e tava muito mal, né, e acabo voltando a morar em Porto Alegre. Tu saiu daqui depois? Fui recuperar minha carreira, né, porque eu fiquei esse 1 ano também sem trabalhar, só voluntário do clube, e acabo então começando freelas em Porto Alegre e vou fazer especialização e começo a trabalhar em Porto Alegre, em agência de publicidade, depois numa campanha. Isso até 2018, né? E em 2018 acontece o outro desastre na história de Santa Cruz, que é a queda para a terceira divisão. Que era para a terceira divisão. E ainda sem ganhar uma partida, né? Naquele ano, a gente nem amistoso, a gente ganhou. É verdade. A gente foi jogar um amistoso lá no interior e não conseguiu ganhar. E foi, assim, um ano muito ruim. Eu tava naquele jogo em São Gabriel, que a gente perdeu de 4-1 e fomos rebaixados, né? Eu fui de ônibus de Porto Alegre pra lá. Depois tive que voltar no ônibus, assim, com o time, aquele silêncio, né? Acho que foi um dos maiores silêncios que eu já tinha ouvido. 4 horas de silêncio, assim, todo mundo muito abatido, né? Com essa história de ter sido rebaixado. E ali o clube chega no fundo do poço, né? Ali o clube realmente tinha atingido a pior fase da sua história, tava completamente sem credibilidade.